Olá, meus amigos, quero cumprimentá-los, agradecer a você porque nos acompanha no estudo da lição, a lição número 2. Vamos encerrar então o estudo, fazendo um resumo. A lição número 2 tratou sobre os fundamentos do conceito divino, das alianças divinas. O verso áureo está em Êxodo 19, verso 5. Agora, pois, se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, minha aliança, então sereis a minha possessão peculiar dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Esse verso nos dá a ideia de que Deus desejava transformar o povo de Israel num povo particular, um povo abençoado, um parâmetro para as outras nações. Por isso que Thomas Brooks disse que a aliança da graça é o título de propriedade do santo no céu, porque toda aliança tem um feixe de promessa. Tem um apanhado, um grupo de promessas que acompanha a aliança. E a lição dessa semana, nós falamos sobre como Deus fez aliança com Adão, dando-lhe a esperança de que o descendente dele haveria de ser o resgatador de tudo que se havia perdido por causa do pecado, por causa da transgressão. Depois Deus fez um concerto com Noé. Como esse concerto foi maravilhoso. Noé também foi um homem de uma crença, de uma fé espetacular. Porque nunca havia chovido na terra e Noé creu naquilo que Deus disse: vou destruir a terra com água. Faze uma arca. Vou fazer um concerto contigo para salvar tu e a tua família. Mas Deus não limitou isso apenas a Noé. Pediu que Noé pregasse durante 120 anos, enquanto a construção da arca ela era assim continuada, ela era feita. Noé pregou, falou sobre o amor de Deus e a necessidade de estar dentro da arca para a salvação. Infelizmente, somente 8 pessoas se salvaram e se tornaram então os progenitores de uma nova raça. Uma raça guiada por Deus. Mas como o ser humano tem uma inclinação para o mal. Logicamente que em breve eles foram se distorcendo a sua obediência e aos poucos foram se distanciando de Deus. Deus escolheu um outro homem agora para fazer um povo, uma raça, uma nação peculiar, particular. Deus chamou Abraão, fez um concerto com ele. Abraão tinha obstáculos para descrer e ele tinha a esposa que era estéril. E Deus disse: vou fazer de você uma grande nação. Talvez Abraão pudesse pensar, então, talvez eu tenha que casar com a outra mulher. Mas Deus foi enfático em dizer que era dele que Deus iria criar uma nova nação e lhe daria uma nova terra. A terra estava possuída por habitantes. Então, mesmo assim, Abraão creu em Deus, saiu do meio dos seus parentes e então acreditou naquilo que Deus lhe havia prometido. Depois Deus fez uma aliança com o povo dele gerado de Abraão, toda uma nação, mais de 3 milhões de pessoas. Estavam no Egito como escravos e Deus então pediu a Moisés que fosse libertá-los. Moisés foi em nome do Senhor Jeová. O Deus de Abraão se revelava a Moisés como o Deus Yahvé, o Deus Jeová. E ali então Deus promoveu Moisés para ser o libertador do povo. E ali no deserto do Sinai, Deus então fez uma aliança com o povo e com Moisés. Foi algo também estupendo, porque a presença de Deus sobre o Monte Sinai fazia o monte tremer. Era algo miraculoso, era algo sobrenatural. E as pessoas acreditaram e disseram para Moisés: tudo que o Senhor falar, nós faremos. Deus fundamentou suas alianças em 3 bases, como vimos. Deus disse: jurei pelo meu próprio nome que eu vou cumprir a aliança. A segunda base era: Deus pedia a obediência das pessoas envolvidas na aliança, a obediência aos seus mandamentos. E o terceiro ponto: Deus garantia a aliança através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então chegamos na nova aliança, quando Deus diz através de Jeremias, capítulo 31, verso 33, farei com o meu povo uma nova aliança. E essa aliança estava fundamentada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Essa nova aliança, ela se tornou assim o concerto da oportunidade, o concerto da graça, para que nós pudéssemos estar diante de Deus de forma plena. Não que nós tivéssemos algum merecimento, mas porque Deus, em sua bondade, em sua graciosidade, Ele resolveu nos incluir no pacto da graça.
Por isso o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 3, versos 5 e 6, essas palavras: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, diz o apóstolo Paulo, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas uma aliança do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo estava dizendo isso porque os judeus, eles queriam guardar a lei de forma ferrenha, e Paulo disse, isso é letra. Nós temos que servir a Deus agora pelo Espírito. Agora, uma vez dentro da aliança da graça, nós temos que obedecer a Deus porque nós amamos a Deus. Porque Paulo dizia, se vocês seguirem apenas a letra da lei, vocês estão mortos. Tem que olhar para Jesus. Jesus é o grande Salvador. Era essa a tônica da pregação de Paulo. Jesus, ele é o ponto principal da nova aliança. E agora, em Jesus, nós somos justificados por Deus, mediante Jesus. E assim somos aceitos por Deus. E dessa forma, nós vamos agora mostrar as obras de uma pessoa santificada. E essas obras, elas estão fundamentadas na obediência aos 10 mandamentos. Não para se salvar, mas porque a pessoa já está salva em Cristo Jesus. Olha, uma das mais notáveis famílias da história do Evangelho no passado foi Anne e o seu marido Luther. Luther e Anna Peck. Eles se casaram, tiveram 11 filhos, 5 rapazes e 6 moças. Mas Anne percebeu que os filhos, os moços, não se interessavam muito por religião. E ela resolveu fazer um pacto com Deus. Ela foi num lugar, ela reservou um lugar especial para oração. Ela ficou 4 horas em oração com Deus. E quando ela terminou a oração, ela estava consciente de que havia feito um pacto com Deus. Ela disse, Senhor, eu dedico os meus filhos a Ti, Senhor. Somente a Ti, para que eles sejam ministros da Tua palavra. E então, quando Anne chegou em casa, os filhos, curiosamente, começaram a perguntar sobre religião. E ela ficou ali impressionada com o poder da atuação do Espírito Santo. Eles passaram a frequentar a igreja. O pai deles era um ferreiro e dirigia a classe do jovem. E eles foram para a classe do jovem. As 6 meninas e os 5 rapazes. E os meninos se tornaram ministros do Evangelho e gastaram sua vida na causa do Senhor. Olha, como Deus ele é fiel quando nós fazemos um pacto com Ele. Por isso que a lição dessa semana foi sobre os pactos que Deus fez com o ser humano e principalmente o último deles que é a nova aliança que Deus fez através do Senhor Jesus Cristo. Hoje Deus tem uma aliança com sua igreja e tem individualmente com seus filhos. Nós somos seguidores de Jesus e se formos seguidores fiéis das verdades divinas, essa igreja será uma potência, será uma igreja vitoriosa. Ellen White escreveu no livro Atos dos Apóstolos, na página 601, a seguinte expressão: se a igreja se revestir do manto da justiça de Cristo, deixando qualquer aliança com o mundo, raiará para ela o amanhecer de um dia brilhante e glorioso. As promessas de Deus a elas serão sempre firmes. Olha, é uma bênção. Essa é uma promessa de fidelidade. E pensando nessa fidelidade e na missão a ser desempenhada na preparação nossa e na preparação de um povo para encontrar o Senhor Jesus Cristo, nós seremos sempre abençoados quando nós colocarmos a nossa vida em operação na causa do Senhor. Não importa os obstáculos, não importa as tristezas da vida, nós temos que crer que Jesus é maior do que as tristezas e é maior do que todos os problemas. Jesus Cristo não desaponta ninguém. Marta, Maria e Lázaro, aparentemente, eles quando precisaram de Jesus, Jesus estava ocupado. Jesus demorou ainda 3 dias e Lázaro morreu. Marta, Maria e Lázaro olharam pela janela de sua residência para o caminho por onde Jesus viria, Jesus não aparecia. E eles se desapontaram aparentemente. E quando Jesus chegou, Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta queria um milagre de uma cura e Jesus trouxe um milagre de uma ressurreição. Pode ser que você esteja precisando de um milagre de uma cura, mas Deus está providenciando o milagre de uma ressurreição.
Pode ser que nós percamos algum ente querido nessas andanças da vida, nesses dias que estão se passando. Mas Deus nos dá o conforto da esperança da ressurreição em nosso coração. Por isso, Ele nos deu a incumbência de prepararmos um povo para o dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nesse dia, o pacto da aliança terá feito todo o seu efeito meritório e nos ajudado a chegarmos diante do Senhor Jesus com alegria e com fé. Que Deus abençoe. Que haja uma bênção em nosso coração, que possamos crer na aliança da graça, que possamos crer na promessa da vida eterna que vem junto com a aliança, que possamos crer na justificação. Deus nos limpa do pecado, nos justifica ali diante de sua presença, através do Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá o poder do Espírito Santo para proclamarmos suas gloriosas verdades. Que haja uma bênção então em seu coração nessa sexta-feira e na preparação para o sábado. Vamos orar. Deus querido, grato sou, Senhor, porque as alianças que o Senhor fez nos abençoou em todas as épocas e chegou até nós através da aliança da graça, aliança em Jesus Cristo. Pai amado, nos dê a bênção de sermos instrumentos em Tuas santas mãos, um povo santo, um sacerdócio real, que preparemos pessoas para o encontro com o Senhor Jesus em sua segunda vinda. Abençoa-nos a salvar pessoas. E aqueles que estão adoentados, põe Tua mão abençoando na recuperação. Agradecemos porque o Fabinho, Senhor, já está melhorando e em breve estará livre da sedação. A irmã Roneide também em Brasília, também a família já mostrou no boletim médico que ela está em processo de recuperação e nós Te louvamos por essa graça. Abençoe as famílias que estão enlutadas pela perda dos seus entes queridos. Nos dê conforto no coração, esperança na segunda vinda, esperança na ressurreição. Nós cremos nisso e nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E se você crê, diga amém.